tarde, minha gente! Estamos ao vivo depois de quantos meses, meu Deus do céu! Muitos meses! Boa tarde, Marcelo! Seja muito bem-vindo! Hoje vamos falar sobre autoterapia. Boa tarde, minha gente! Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos! Dai, Karina! Muito bem, meu povo! E aí, como estão? Olha, quanto tempo que eu não apareço por aqui? Acho que uns 6 meses, mais ou menos, né? Que eu tô aí tirando uma licença maternidade, praticamente isso, né? E aí, Bruna, seja muito bem-vinda, Alice! Vamos falar sobre autoterapia, meu povo. Vamos botar essa cabeça em ordem. Vamos botar a vida nos eixos. Fiz uma enquete nos stories ontem perguntando, né? O que vocês gostariam que eu falasse. E aí, Lia, há quanto tempo, mimosa? Algumas novidades, porém, algumas coisas permanecem as mesmas. Que maravilha, né? Então, e aí, meu povo, como está a cabeça de vocês? Agora começou o ano oficialmente, né? Passou o carnaval, tá todo mundo aí já na rotina, já com a vida organizadinha. Já estamos, né, com a mente em ordem ou tá tudo uma bagunça ainda? Porque as férias dão uma bagunçada, o carnaval dá uma bagunçada, né? A dieta sempre sai do eixo, a rotina sai do eixo, enfim. É isso aí, Lia, né? A gente volta, a gente tira um períodozinho aqui pra organizar a vida, né? Pra curtir, enfim, né, gente? Chegou uma criança na minha vida, do nada. Em 10 dias tivemos que dar jeito de se tornar pai e mãe, né? Então demorou aí uns 6 meses pra eu dominar tudo de novo, né? Pra eu ter minha vida nos eixos, pra estabilizar a criança. João tem 5 anos, né? Tá com a gente há 6 meses. Então, demorou aí um tempinho pra eu conseguir estabilizar tudo, dominar de novo a minha vida, né? Parte profissional já tava em dia, o matrimônio já tava em dia. Aí veio a maternidade aí, eu tive que dar uma intensificada pra conseguir botar, né, a criança no eixo e a nossa vida aqui também. Mas é isso aí, meu povo, vamos lá? Vamos começar com uma autoterapia aqui, né? Já estamos dia 10 de março, minha gente. E todos os dias eu coloco os áudios, né, lá no Clareia Club. Inclusive, quem quiser, né, fazer parte do Clareia Club, é só botar eu quero aqui nos comentários que vai receber o link lá, onde eu envio os áudios diários, minha gente. Todos os dias tem um áudiozinho novo lá. E olha lá, a gente tem uma relação mais íntima lá, eu consigo perceber o que tá acontecendo, também na clínica, né, porque eu não paro de atender nunca. Então, meu povo, sempre que nós vamos falar de terapia, de autoterapia com responsabilidade, a gente vai ter que começar pela nossa biologia, a gente vai ter que começar pela parte mais material, tentando dar um ponto, né, naquela coisa que é mais material. E eu não posso deixar de, né, no momento que eu retorno, vir aqui, puxar as orelhas de vocês e perguntar como é que tá aquela tríade básica e fundamental. Né? O sono, a alimentação e a atividade física. Gente, muitas vezes, né, nas caixinhas mesmo, ontem eu abri caixinhas, né? Aí a pessoa começa a botar alguns problemas psicológicos, alguns problemas relacionais, né, vários problemas de aflição, enfim, de questões emocionais. E quando eu vou conversar um pouquinho com a pessoa, eu pergunto, como é que tá teu sono? Aí a pessoa, não, Tati, eu não durmo nada, eu tenho insônia, eu ronco, eu tenho patologias, né? Eu tenho bruxismo, eu não consigo dormir X horas contínuas, eu realmente me acordo muito cansado. Gente, toda a terapia deveria de começar pela tríade fundamental, que é sono, alimentação e atividade física. Então, façam aí uma análise, né, na cabecinha de vocês de 0 a 10, gente. Sendo 0 muito, muito, muito ruim e 10 muito, 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 muito bom, tá? Como é que tá o sono de vocês? Sabe, de 0 a 10, como é que tá o sono de vocês? Começa por aí. Porque sabe esse problema relacional que tu tem? Sabe essa impaciência que tu tem com o teu filho? Sabe essa impaciência, essa intolerância que tu tem com o teu parceiro, com a tua parceira? Muitas vezes advém de uma noite mal dormida. Eu não sei como é que é você, gente, mas se eu durmo um pouquinho menos do que eu deveria, geralmente já dá um pouco de dor de cabeça, já dá uma exaustão mental, né? Eu já fico um pouquinho prejudicada, a minha má inclinação se intensifica, né? Ou seja, se eu sou preguiçosa, eu me torno mais preguiçosa. Se eu sou irritada, eu me torno mais irritada. Se eu sou intolerante, eu me torno mais... Se eu sou... Entende, gente? Então, a pergunta é, como é que tá o sono de vocês? Antes de querer tratar a cabeça, de tratar psicológico, antes de querer, né, tratar coisas relacionais, coisas mais profundas, até mesmo espirituais. Gisele Mimosa, beijo, quanto tempo? Olha, se faça uma pergunta, como é que tá o meu sono? Eu tô conseguindo dormir 7, 8 horas de sono de qualidade por noite? Ou tu fica rolando feed, aquela coisa toda, gente. Eu nem vou falar muito, tá, sobre como dormir bem, porque isso aí tem a exaustão, né? Enfim, demais aí na internet. Então, como dormir bem, fazer a higiene do sono, respeitar o ciclo circadiano.
Essas coisas são básicas, né? Beijo, mimosa. Mas às vezes a gente se esquece, né? Às vezes a gente esquece e aí a gente acha que tá cheio de problema relacional, a gente acha que tá cheio de problema psicológico, quer partir logo pra uma medicação, né? Ou pra um tratamento psicológico mais intensificado, sendo que, às vezes, só uma noite de sono bem dormida durante vários dias, é óbvio, né? Uma noite de sono seguida da outra noite de sono bem dormida, já vai colocar o teu psicológico muito em ordem, tá? Agora, temos um outro ponto que é alimentação e atividade física, tá? Então, assim, gente, né? Se vocês não estão fazendo o básico do básico do básico, não vem com terapia, entende? Não vem com, estou com problema psicológico. Não, criatura, se tu não tá dormindo, se tu não tá te alimentando minimamente bem, se tu não tá fazendo o mínimo aí de atividade física, ou seja, tá no sedentarismo, nem pense em psicológico. Tu tem que pensar em biológico. Será que tu tá fazendo o mínimo pro teu corpo funcionar bem? E aí, meu povo, tem algumas coisas que vão nos impedindo, porque afinal de contas todo mundo sabe que tem que dormir bem, que tem que se alimentar direitinho, né? Todo mundo sabe que deveria de fazer algum tipo de atividade física para pelo menos liberar hormônios de bem-estar. E às vezes a pessoa diz, ai, Tati, mas assim, né? Eu não tenho essa questão muito de vaidade, fazer atividade. Gente, a atividade física é um dos melhores anti-estresse que existe, tá? É a melhor, né, injeção de hormônio de bem-estar que tu pode dar no teu dia. Então, atividade física, gente, eu não tô falando aqui no sentido de tu ficar fortão, de tu ficar, né, toda gostosona, paniquete, sei lá o que, quais são. Não, gente, é só pra liberar hormônio de bem-estar, pra tu ter um psicológico normal. Então, não adianta fazer terapia se tu não tá dormindo bem, se tu não tá te alimentando razoavelmente bem, tá comendo só porcaria, teu relacionamento com a comida é muito mais, né, relativo a uma recompensa, porque tu tem uma irrealização, e aí quando dá esse mal-estar, tu vai lá e pega um chocolate, pega um pacote de bolacha, aquela coisa toda. Se tu não tá fazendo o mínimo necessário, não pensa em terapia ainda, tá? A terapia é dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física. Agora, parece simples, né? Estabilizar isso daí. O problema é que é o seguinte, minha gente, se nós não estabilizamos essa tríade na nossa rotina, tá? Na rotina, hora de acordar, hora de fazer atividade física, hora de se alimentar, ter lá suas marmitas se for necessário, organizar a agenda da semana. O que acontece se a gente não consegue fazer esse mínimo, tá? Que é estabilizar o nosso corpo, que é estabilizar algumas coisas materiais para depois conseguir, então, desenvolver as coisas espirituais, as coisas, né, propriamente emocionais e psicológicas. Se a gente não consegue estabilizar esse mínimo, só na alimentação, atividade física, rotina, tá? Nós não vamos conseguir desenvolver aquilo que é mais elaborado, aquilo que é superior. Não há possibilidade, gente. Então, às vezes eu digo assim, né? A pessoa ela quer ter um relacionamento saudável, mas ela não consegue ter um corpo saudável. Vocês estão entendendo que o corpo, que é a coisa material, é mais fácil da gente estabilizar e lidar do que um relacionamento amoroso, por exemplo, uma amizade, que é uma coisa que já vai transcendendo o que é material? Aí eu falo, vocês são um pouco prepotentes às vezes, sabe? Porque, Tati, eu queria tanto ter um relacionamento saudável. Filha, tu não consegue ter um corpo saudável. Tu não consegue ter, né, a produção dos teus hormônios porque tu não dorme direito, porque tu não te alimenta direito, porque como que tu acha que tu vai conseguir ter um relacionamento saudável? Aí, gente, é muita pretensão. Aí tu olha a individualidade da pessoa, ela não dá conta de estabilizar o mínimo, né, que ela precisa, e ela já quer pular para as coisas superiores. E aí fica muito difícil, gente. É praticamente um impeditivo. Se tu não consegue estabilizar as coisas materiais, essas que estão no nosso domínio, no nosso controle, basicamente, sono, alimentação, atividade física, né? Sempre falo do estudo, do trabalho, de alguma disciplina espiritual. Gente, se nós não dermos máxima atenção, né? É o ponto de largada, é o ponto de partida. Então, a gente não deveria de pensar em outra coisa, tá? A não ser esses primeiros passos que a gente tem que... Nessas primeiras coisas que a gente tem que dominar. Que é geralmente o nosso corpo, a nossa casa, os nossos bens materiais, as nossas finanças, a nossa ocupação, né? Que seja, às vezes, a ocupação não é um trabalho, mas pode ser o trabalho, tá? Às vezes é cuidar de filho, às vezes é fazer outra coisa. Às vezes é estudar para um concurso, mas tu tem a tua ocupação. Se tu não consegue estabilizar a tua rotina, essas coisas materiais, né? Isso não vai se tornar hábito jamais. Tu não vai tornar um hábito dormir cedo, dormir bem, se tu não fizer isso com uma certa frequência. Quando isso se torna um hábito, gente, isso libera energia para tu pensar em relacionamento,
para tu pensar em formação intelectual, para tu pensar em desenvolvimento espiritual. Então, às vezes eu vejo as pessoas, elas se debatendo, meu povo, se debatendo com as coisas mais baixas da vida. Eu digo, meu Deus, essa pessoa, ela tá se debatendo para conseguir dormir, fazer uma atividadezinha física, né? Pode ser 30 minutos de caminhada e se alimentar direitinho. E aí ela vem pra mim com um monte de questões psicológicas, emocionais, relacionais, espirituais. É claro que tu não vai ter capacidade para resolver as questões mais elevadas se tu não tá conseguindo resolver as questões mais baixas da tua vida, da tua existência. Então nós precisamos primeiro conseguir estabilizar aquilo que é material, gente. Como que a gente estabiliza o que é material? Criando hábito. Tudo vai partir do hábito. O hábito do sono, o hábito da alimentação, o hábito da atividade física, o hábito do trabalho, o hábito da agenda, o hábito de cumprir a tua palavra, o hábito de estabelecer alguma coisa, mesmo que seja baixa, como eu digo, tomar um copo de água ao acordar. Mas estabelecer aquilo ali e conseguir manter uma certa estabilidade. Se tu não conseguir manter uma certa estabilidade naquilo que é material, naquilo que é mais baixo, criatura, é muita pretensão querer alcançar essas coisas mais elevadas, organizar as coisas mais elevadas, ordenar as coisas mais elevadas. Então eu digo assim, não seja prepotente. O que é prepotência, gente? É pensar que é potente, mas não é pré-potente, né? Eu acho que sou potente para me relacionar, para ter matrimônio, para ser mãe, para ser um profissional, um empreendedor. Eu acho que eu sou potente. Criatura, tu não tem potência muitas vezes para regular essas coisas mais baixinhas da tua rotina, que tá no teu domínio. Que é dormir na hora certa, acordar na hora certa, ter uma alimentação minimamente saudável, fazer atividade física. Gente, além dessas três coisas que tá muito relacionado ao nosso corpo, né? Sono, alimentação, atividade física, tem a parte dos bens materiais, gente. Se nós não conseguirmos, né, estabilizar um ponto, né, em algum momento da vida, estabilizar esses bens materiais, nós podemos cair numa armadilha, numa prisão. As pessoas, às vezes, elas até conseguem. Ah, Tati, eu faço, né, sono, alimentação e atividade física, está ok. Sim, mas e como é que tá a tua compulsão pelo consumismo, por exemplo? Meu povo, existe uma ambição desordenada hoje em dia que nos impede também de conseguir alcançar essas coisas mais elevadas. Tá? Um relacionamento amoroso saudável, as virtudes, a paciência, a tolerância, um sorriso no rosto, uma vida interior em paz. A pessoa, Tati, eu não consigo estar em paz. É incrível. Eu faço as coisas, eu já durmo direitinho, eu me alimento direitinho, eu faço atividade física, mas aqui dentro tá sempre uma bagunça. Eu não consigo ter a leveza, eu não consigo botar um sorriso no rosto, eu não consigo dar beijo na boca. Entende? E curtir aquele momento. Existe sempre um peso, uma desordem. Gente, muitas vezes o que gera esse peso é uma ambição desordenada, tá? Aí o que acontece? Ah, tu foi lá e batalhou anos-luz para comprar, sei lá o que, gente. O teu telefone, o teu carro, a tua casa. Quando tu termina de adquirir aquele bem, vem uma ambição desordenada, tá? E aí tu coloca na tua cabeça que tu tem que ir pro próximo. Gente, isso tu nunca vai conseguir estabilizar a parte material se tu não organizar a tua ambição. Muitas vezes nós caímos nesse lugar e a gente não consegue sair daí. Quantas pessoas vocês conhecem aqui que vivem presos nisso? Eu preciso reformar a casa, eu preciso fazer mais um negocinho, eu preciso trocar de carro, eu preciso... Gente, nós não precisamos de tanta coisa assim. Na maioria das vezes o que a gente precisa mesmo é de relacionamentos saudáveis. Porque no nível da nossa felicidade é medido pela qualidade das nossas relações. Aí a gente pretere as nossas relações, a gente bota aquilo ali pra baixo da cola do cachorro, sei lá, pra baixo do tapete, tá? E a gente vai pra vida adquirindo bens. E aí a gente não para nunca mais de juntar dinheiro pra comprar a próxima quinquilharia, que a gente não precisa. É tão simples quanto isso. Então, meu povo, além de estabilizar o corpo, sono, alimentação, atividade física, a gente precisa estabilizar alguns bens materiais. Olha, eu não tô falando aqui, fazer um volta de pobreza e não tenha nada na vida. Não, eu tô falando assim, adquira o que tu precisa adquirir. Mas não caia neste lugar de querer sempre mais, porque essa escala, ela não tem fim. Não tem fim. Quando tu achar que, quando eu adquirir o último iPhone, vai dar... Não, filha, aí vão lançar uma outra coisa. Tu vai olhar para a bolsa da vizinha.
Então, meu povo, se a gente não estabilizar essa ambição desordenada com muita temperança e com alguma simplicidade, a gente vai querer sempre mais. E isso pode ficar nos privando da paz. Entende por que isso aqui é autoterapia? Tu vai estabilizar um pouco do teu corpo, sono, alimentação, atividade física. Depois tu estabiliza as tuas finanças, criatura. Tu estabiliza alguma coisa de bem material. Se tu tem uma casa, faça as pazes com essa casa. Se tu tem um carro, faça as pazes com esse carro. Para de achar que o próximo é que vai te fazer feliz. Não é assim, gente. A vida não é assim. Nós não precisamos de muito. Agora, tem pessoas que não têm o mínimo, entendeu? Não tem o mínimo. Aí é claro que elas vão correr atrás da máquina a vida inteira. Então é claro que a gente também não pode ser uma pessoa medíocre que não vai adquirir nada na vida, né? Com esse, né? Uma falta de temperança também. Porque aí ficam em déficit, né? Tem pessoas que pecam por excesso, ou seja, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero... E tem pessoas que pecam por déficit. Olha, a gente precisa, sim, adquirir o mínimo material para conseguir se sentir seguro, para conseguir estabilizar algumas coisas na vida. Mas nós não podemos ficar nesse lugar para sempre, gente. Porque senão é impossível. Aí tu vai dizer, eu tenho problema psicológico. Filho, tu não tem, né? Em partes tem, tá? Mas não é propriamente. Tu não precisa de remédio. Tu precisa ordenar a tua ambição. Olha, faça as pazes com a tua realidade. Queira, deseje aquilo que tu tem. Que isso é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. O ser humano, ele sempre vai desejar mais aquilo que ele não tem. Seja o que for. Seja o que for. A tendência natural do ser humano é valorizar aquilo que é raro, aquilo que é difícil. Então, nós temos que fazer um exercício antinatural para valorizar aquilo que nós temos, seja o que for. E aí tu ordena a tua ambição. E aí tu percebe que, meu Deus, quanto mais eu estabilizo essa parte material, né? Corpo, sono, alimentação, atividade física, essa parte das finanças e dos bens, né? Dos bens extrínsecos, das coisas que eu tenho. Quanto mais eu estabilizo essas coisas, mais as outras vão se abrindo para mim. Aquilo que é imaterial vai se abrindo para mim. Porque, gente, é assim que funciona. À medida que tu domina essa parte material, que tu estabiliza isso daqui, tu começa a ter mais energia, tu começa a ter mais maturidade, tá? Para lidar com as coisas propriamente emocionais e espirituais. E aí tu vai saindo desse buraco que muitas vezes a gente se mete, tá? Que é, né? Não conseguir dominar o mínimo da nossa rotina, o nosso corpo, e não conseguir estabilizar, né? Os bens materiais e as nossas finanças. Né? O quanto a gente trabalha também. Tem pessoas que não conseguem dar ponto, por exemplo, no seu trabalho, gente. Ou trabalham demais ou não trabalham nada. E essas coisas ainda são materiais. A gente nem chegou ainda propriamente, Tati, como resolver um problema matrimonial, Tati, como resolver uma depressão, Tati, como... A gente nem chegou nessa parte ainda. Propriamente psicológica e espiritual. A gente ainda tá nas coisas materiais. Tu não consegue resolver a tua rotina de trabalho. Como que tu vai conseguir resolver os teus problemas emocionais com a tua mãe, com o teu filho, com o teu marido, com a tua mulher? Como que tu vai conseguir se tu não consegue resolver as coisas mais baixas, gente? Por isso que eu falo, comece pelo início. E o início de tudo é, né, começar pelo teu corpo. Olha, sono, alimentação, atividade física. Depois, os bens materiais. Faça as pazes com aquilo que tu tem. Na boa, gente, nós não precisamos de muito para ser feliz, tá? Isso aí é muito mais, né, uma questão de uma ambição desordenada do que propriamente uma necessidade do ser humano, tá? Então faça as pazes com aquilo que tu tem. Não deseje, né, ardentemente alguma coisa material. Não vale a pena, gente. Quantas vezes na clínica eu vejo? Tem cliente rico, tá? Cliente que ganha grana mesmo. Aí a pessoa tá fazendo tour na Europa durante 30 dias chorando de infelicidade. Então não viaja na batata aí, tá entendendo? Se tu tá achando que a tua felicidade depende, sabe? Dessas coisas mais mirabulosas, desses bens, um carro importado, sei lá, gente, qualquer coisa que seja, um iPhone, pode ser a coisa mais, depende da escala, né? Para alguns vai ser a roupinha de marca, para outros vai ser um iPhone, para outros vai ser um carro importado, para outros vai ser uma viagem pra Europa. E vocês estão entendendo que nada disso vai conduzi-los à felicidade? Então a gente precisa fazer as pazes. A gente precisa fechar essa conta. Senão, tu nunca vai sair desse... Porque é um loop infinito. É um loop infinito. Quando tu comprar a roupinha de marca, tu vai desejar o iPhonezinho. Aí quando tu comprar o iPhonezinho, tu vai desejar a bolsa. Aí quando tu comprar a bolsinha, aí tu vai desejar a viagem. Aí quando tu... Entende, gente? Que esse loop é infinito. É impossível.
Então, toda a autoterapia, ela deve começar da gente olhando pra gente mesmo, querendo estabilizar algumas coisas materiais, aquilo que é mais baixo. Aquilo que é mais baixo, aquilo que está mais no nosso domínio. Sono, alimentação, atividade física, os bens materiais, as finanças, o nosso trabalho. Tem pessoas que vão, nossa, trabalha 18 horas por dia. Vai ser feliz como? Ai, eu preciso fazer terapia. Criatura, tu não tem que fazer terapia, tu tem que trabalhar menos. É tão simples quanto isso. Ou então o outro que tá lá e não faz nada da vida, tá tirado no sofá, se remoendo, né? Meu Deus, o que tu precisa? Tu precisa te ocupar, tu precisa trabalhar. Então tem coisas, meu povo, que nós vamos ter que estabilizar. E para isso a gente precisa de um pouquinho de conhecimento, a gente precisa de um pouco de consciência, de atenção, a gente precisa de organização vital. Organização vital. O que eu vou fazer durante o meu dia? E aí, meu amor, beijo, já chegou no trabalho? Quando eu comecei a live, ele saiu daqui. Então, minha gente, nós temos que estar com esse nível de atenção, de organização, de rotina, tá? Claro que existem as impossibilidades, né, minha gente? Olha, Tati, eu não posso. Aí vai aquela coisa, a mãe de filho pequeno que não consegue dormir durante a noite, né? Tem uma doença que tá impedindo a rotina, tá impedindo a atividade física. Nesse momento, nós precisamos de resiliência. Tá? Se tu tá passando por um momento onde tu não consegue, tu não pode fazer aquilo que tu deveria fazer, tá? Tu deveria estar dormindo bem, tu deveria estar te alimentando bem, mas tu não consegue fazer por uma circunstância concreta. Resiliência. Apenas suporte. Apenas isto. Um dia de cada vez. Sabe aquela história de cada dia o seu mal? Então, quando a gente não pode... Por exemplo, Tati, eu não posso porque eu estou morando na casa de outra pessoa e a casa é uma bagunça, né? A vida, não consigo fazer isso agora. Então tá, minha gente, resiliência. Agora, tem as pessoas que elas não têm capacidade, tá? Porque nós podemos saber que é bom, nós podemos desejar aquilo de todo o nosso coração, mas quando chega, meu filho, na hora do braço, na hora de executar, na hora de fazer, não vai. A coisa não vai. Às vezes a pessoa não tem a capacidade ainda, tá? De fazer essas coisas mais baixas que eu tô falando. Que é dar ponto na sua rotina, né? Sono, alimentação, atividade física e estabilizar ali uma parte financeira e de bens materiais. A gente tá falando de coisas materiais, tá? Às vezes o pessoal diz, Tati, eu não consigo. Eu já tentei, eu me esforço, eu consigo um dia, eu não consigo o resto. Para estas pessoas, nós precisamos de fortaleza, minha gente. Fortaleza é mais do que resiliência, tá? A resiliência a gente só suporta, como se fosse, né, um escudo. A gente suporta, uma hora a circunstância muda e a gente vai. A fortaleza não é só suportar, não é um escudo. A fortaleza, ela tá no pé. E aí tu vai dando um passo depois do outro. E aí tu não pode desejar, né, fazer tudo de uma hora para outra e ao mesmo tempo, porque isso vai estourar uma ansiedade, uma pressa no teu peito. Que tu vai te bloquear. Aí tu vai procrastinar, tu vai te sentir culpado, tu vai te sentir cada vez mais ansioso e aí vai piorar tudo. Então, se tu não tem a capacidade, se tu já tentou, por exemplo, fazer uma rotina de sono e não conseguiu, eu preciso que tu desenvolva a fortaleza. Suporta e prossiga. Não é só suportar, é suportar e dar um passinho. Olha, eu vou ajustar o meu sono 5 minutos. Eu vou ajustar minha alimentação no café da manhã. Isto é fortaleza, minha gente, é se expandir. A fortaleza é como se fosse, né, um músculo espiritual, né? É uma virtude, então é espiritual, é transcendente, é imaterial. A gente não toca na virtude da fortaleza, né? Mas é um exercício, tá? Para o nosso espírito se tornar mais forte. Então, sabe quando a pessoa diz, eu quero força de vontade, eu gostaria de ter mais força para executar a coisa? Tá faltando fortaleza. E a fortaleza, gente, nós desenvolvemos a partir, né, de mortificação, que é se expor a desconfortos propositais, seja o que for, desde tomar o cafezinho sem açúcar, a água com limão se tu não gosta, né? Vai tirando o açúcar da dieta, vai tomando um banhozinho frio, se possível, tá? Cada vez que tu mortifica os teus sentidos, tu te expande em fortaleza. Olha só, cada vez que tu mortifica o prazer, né, pelos sentidos, porque a gente tem o prazer da pele, por exemplo, o preguiçoso, né? Ai, que delícia me atirar. É o prazer que entra pela pele. Cada vez que tu mortifica, né, esse prazer, tu te expande em força de vontade. Ah, eu gostaria de estar atirado, mas eu vou trabalhar. Mas eu vou treinar.
Então, tu tem que te expor a desconfortos propositais. O banho gelado, que a galera fala, o banhozinho frio, né? Isso é um desconforto proposital. Eu vou fazer isso pra me expandir espiritualmente, pra me expandir, né? No ponto de até eu ter força suficiente pra fazer o que tem que ser feito e estabilizar essa parte material. Meu povo, a partir do momento que vocês estabilizam isso, aí a gente pode começar a conversar sobre coisas psicológicas e coisas imateriais e coisas transcendentes. Deixa eu contar pra vocês. A vida propriamente humana, ela vai começar a partir do ponto que vocês estabilizarem um pouco do material. Senão vocês vão ficar correndo atrás do rabo a vida inteira. A vida inteira tu vai ficar tentando, né, ser feliz, ser paciente ou sei lá o que, e não vai conseguir. Porque tu não conseguiu estabilizar ainda o material. Tu ainda não conseguiu estabilizar o fundamento. É como se tu quisesse, né, construir um prédio de vários andares e tu não conseguiu fazer nem o fundamento, entende? Nem o alicerce. O alicerce para nós, seres humanos, é isso que eu estou falando. É a estabilidade do material. Sono, alimentação, atividade física, a ocupação, a rotina, a estabilidade de alguns bens materiais, seja no nível que for. Gente, às vezes eu atendo pessoas que ganham super pouco, sabe? Que estão ali, mas elas têm uma vida extremamente estabilizada, organizadinha, entende? Ó, parcelei aqui a terapia em 10 vezes, mas tá sob controle. Aquela pessoa tem mais capacidade de resolução, né, de problemas psicológicos, emocionais e espirituais do que muita gente que ganha dezenas de milhares de reais. Então, sem estabilizar isso, não dá para partir para o próximo nível. Realmente eu quero fazer algo maior como faculdade, mas não consigo nem ter forças para arrumar a casa. Exatamente, Vanessa. Esse é propriamente... Aí o que acontece? Aí a Vanessa coloca na cabeça que ela tem um TDAH. Sei lá. Entendeu? Aí ela coloca na cabeça que ela precisa fazer terapia, porque o pai dela, porque a mãe dela, entende? Porque lá na minha infância que eu não tive, ou então porque a minha circunstância. Filho, não é por causa disso. Na maioria das vezes, pode ter alguma questãozinha que outra, tá? Mas na maioria das vezes, não é sobre isso, Vanessa. É sobre tu ter fortaleza suficiente para conseguir levantar, arrumar tua cama, tomar um banho, trabalhar, fazer atividade física, te alimentar direitinho, tá? E depois, no final do dia, né, tu ter uma rotina de sono, horário para deitar, para largar o celular e deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Enquanto vocês não estabilizarem sono, alimentação, atividade física, trabalho, finanças, essas coisas são materiais, gente. Para de achar que vocês têm problema psicológico, entendeu? Para de achar que vocês têm problema espiritual. Às vezes a galera fala, então eu acho que, sei lá, é mal olhado, né? É mal olhado, é inveja, porque né, na minha vida eu não sei o que acontece, eu não consigo, filho. Tu ainda é um adolescente psicológico, tu não consegue arrumar a tua cama. Se tu fosse pro quartel, que é o que acontece com os meninos, né? Se tu fosse pro quartel, tu ia morrer pra acordar na hora, tomar um banhozinho frio, fazer a barba todo dia. Ou seja, a gente não desenvolve o mínimo de fortaleza. E aí a gente quer ir pra vida, né? Fazendo o que todo mundo fazia antigamente. Que é casar, ter filho, construir patrimônio, essas coisas. Só que a gente não tem resiliência para fazer o básico, que é sono, alimentação, atividade física. A gente não tem fortaleza para fazer o mínimo. Então, minha gente, vocês estão entendendo que... Para de colocar na cabeça de vocês que é problema psicológico. Para de botar na cabeça de vocês que vocês precisam, né, de mais coisas. Ou de transferir essa responsabilidade. Ah, não é sobre mim, é sobre a minha infância. É condicionamento familiar. Ah, isso é trauma, porque eu não consigo... E na maioria das vezes não. Sabe o que é? Falta de virtude, ponto. É falta de virtude. Tu não tem virtude suficiente para estabilizar as coisas materiais. Como que tu vai alcançar as coisas... Isso é tipo pular de fase, gente. Entende? Vocês querem estar numa fase sem nem ter passado a anterior. Ah, então assim, né? Eu já vou pra vida querendo casar, querendo ter filho, querendo empreender, porque assim, né? A galera de 16 anos hoje... Não, porque eu vou ter R$1 milhão, eu vou... Caralho, velho. Tu não estabilizou o mínimo. Aí tu olha pra pessoa, a pessoa tá um saco de... Assim, ó, dá pena de olhar, entende? Pessoa sem postura, sem um músculo no corpo, não tem força física. E aí vai pra vida querendo aquelas fases superiores, sendo que não passou ainda as anteriores. Olha, tu não conseguiu dominar o mínimo.
Para de querer viver aquilo que é transcendente sem estabilizar aquilo que é material, aquilo que é imanente, aquilo que diz respeito à matéria. Esse é o princípio da terapia, gente. Primeiro nós estabilizamos aquilo que é biológico, aquilo que é material. Depois nós partimos para aquilo que é psicológico, aquilo que é emocional. Tá? Depois, então, a gente alcançar, de fato, a espiritualidade, as virtudes e tudo mais. Então, gente, vamos parar de querer pular fase. A fase agora é o seguinte, é se alimentar direitinho, dormir 7, 8 horas de sono de qualidade, fazer no mínimo aí 30 minutos, 1 hora de atividade física por dia, cumprir o teu dever como profissional. Essa é a fase de todo mundo e nós não podemos pulá-la. Não há possibilidade. O que a gente pode é agregar. Ah, tá, então tá. Eu tô fazendo tudo isso, que é o fundamental, que é o alicerce, agora eu vou ir pro primeiro andar. Aí a gente pode falar de um relacionamento amoroso, a gente pode falar de questões emocionais com o pai, com a mãe, entende? Aí a gente pode falar de outras coisas. Sabe por quê? Porque quando tu resolver o fundamental, que é essa parte biológica e material, 90% dos probleminhas que tu julga ser psicológico vão sumir. Sabe por quê? Porque tu já vai ter desenvolvido o mínimo de fortaleza, de temperança, de prudência e de justiça. É tão simples quanto isso, gente. O segredo de fazer qualquer coisa é começar. Bora, né? Já diria Aristóteles, o início é a metade do todo, né? É verdade. Voltei pra academia, vou até no sábado, arrependi de não ter começado antes. Com certeza, né? A gente tem que meter a cara e gente, né? Eu sempre falo assim, a constância não é nunca falhar, a constância é sempre voltar. Então, por exemplo, eu voltei a fazer live hoje depois de 6 meses. Isso é constância, gente. Por quê? Porque na minha biografia eu fiz, sei lá, 100 lives em 2021, 100 lives em 2022, fiz 70 lives em 2023. Aí chegou o 2024, veio uma criança que caiu no meu colo, aí eu não fiz quase live. Paciência. Aí vem 2025, porra, bora fazer live, entendeu? Voltamos às lives diárias. Aí daqui a 2, 3 anos, o que vai acontecer na minha biografia? A Tati foi constante nas lives. E esses 6 meses que eu passei, né, sem fazer live, porque eu tava estabilizando a minha vida novamente, ninguém vai nem se lembrar, gente. Ninguém vai nem, entendeu? Isso aí vai ser nada na minha biografia. Esses 6 meses que eu passei sem fazer live vai ser absolutamente nada. Por quê? Porque eu recomecei. É só isso que a gente tem que fazer. É só isso, pô. Não tem, entendeu? Mas quando eu percebi que eu precisava da minha energia para estabilizar coisas mais baixas, coisas materiais, que é aquilo que a gente estava falando, sono, alimentação, atividade física, porque entrou uma nova pessoa na minha vida. Aí eu fui para, larga essas coisas transcendentes, volta aqui para coisa material. Ah, está tudo dominado aqui, a minha rotina, tudo certinho. Beleza, agora a gente volta para as coisas imateriais, que, por exemplo, essa parte aqui intelectual, fazer lives. A live vai ficar gravada? Quero que minha filha assista. Claro que sim, todas as minhas lives ficarão gravadas. Elas serão postadas no YouTube. E elas serão postadas no grupo Acorda Criatura, que o link tá na bio, tá? Na bio tem um linkzinho para um grupo de WhatsApp chamado Acorda Criatura. Lá eu sempre posto os novos conteúdos. Não sou eu que posto, né? Mas ninguém precisa saber disso. Então, lá sempre é postado todos os meus novos conteúdos. Saline, beijo, mimosa. Você é muito necessária. Estamos de volta, né? Estamos de volta aí pra sacudir, pra fazer vocês, né? Acordar pra vida, gente. E dizer com toda a sinceridade do meu coração, a maioria das pessoas não precisa de terapia. Tá? Pare com essa palhaçada de todo mundo precisa de terapia. Aí todo mundo... Não, gente. Ninguém, na verdade, o ser humano ele não nasceu, né, pra precisar de terapia. As pessoas precisam dormir. As pessoas precisam se alimentar direito. As pessoas precisam fazer alguma atividade física. As pessoas, elas precisam de alguma estabilidade material. Elas precisam. E é claro que na terapia a gente ensina isso. Mas há a possibilidade da gente vir aqui, bater um papo ao vivo e tu começar a fazer uma reforma, por isso que eu chamo de autoterapia. Tu começar a fazer uma reforma para não ficar dependente de terapia. Porque quando a pessoa dorme direitinho, se alimenta direitinho, faz atividade física, estabiliza a sua parte material, as finanças, o trabalho, adivinha, ela tem um espaço interior que não fica sendo utilizado para essas coisas mais baixas.
Isso tudo se torna hábito, gente. O sono, a alimentação, a atividade física, o trabalho, as coisas materiais, entende? Isso tudo se torna hábito. E hábito é aquilo que a gente faz sem pensar, sem gastar muita energia. Aí abre um espaço interno dentro de ti para tu lidar melhor com o teu emocional, com os teus relacionamentos, né? E futuramente, então, né? Com a espiritualidade e a transcendência. Essas fases, elas não podem ser, né, puladas. Então eu tô aqui para puxar a orelha de vocês, para fazer uma autoterapia diária, e quem quiser, né, continuar trilhando este caminho comigo, vou estar aqui todos os dias que der, tá? Às 13 horas. Então bota aí lá despertar e vem, traga as tuas dúvidas, as tuas questões, as tuas aflições, tá? Porque eu vou estar aqui respondendo perguntas, eu vou estar falando sobre a minha rotina, sobre a minha experiência, sobre a minha vida, e eu vou estar aqui fazendo autoterapia diária com vocês, tá? Que é essa função. Olha, pera, respira, vamos botar a vida em ordem. Tu é capaz, criatura. Tu não depende de terceiros para alinhar a tua vida. Tu precisa de ti mesmo e de Deus. Se tu tem tu e Deus, tu tem Deus em primeiro lugar, porque sem Deus tu não tem vida. Se tu tem Deus, tá? E tu tem a tua vontade, tu é capaz. Tu é capaz. Escreve isso em letras garrafais, tá? Não transfere isso nem pra mim, nem pra ninguém. Bingo de milhões, obrigado por ter voltado com as lives. Tati sempre fala, você é tão generosa. Que isso, mulher? Dera eu. Estamos aí trabalhando dia após dia, né? Para desenvolver a generosidade, a caridade, que é a virtude das virtudes. Meu povo, maravilha estar convosco, né? Mais aí, 37 minutos de live. Amanhã, às 13 horas, estarei ao vivo. Bota aí a despertar, estejam comigo, porque vocês realizam a minha vocação, né? Minha vocação, além de ser terapeuta, é ser professora. Então, assim, né? A presença de vocês faz com que eu realize aqui uma vocação. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu realmente amo estar com vocês. E amanhã, se Deus quiser, às 13 horas, estarei aqui novamente. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Ixi, gente, não sei mais nem desligar a live. Aí, agora vai. Beijo, beijo.